E aí galera, aqui é Kenny, menino do canal KMG Animes, e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com um bike com mais um Kenny Responde. Por quê? Porque foi feita uma pergunta muito boa, por sinal. Uma pergunta que, caramba, vai dar uma polêmica do zereu agora quando eu responder. Mas sim, ela é boa pra caramba. A pergunta foi o seguinte, o inscrito aí perguntou: por que os países sentiram a necessidade, né? Ficaram com ali, pensando, mano, precisamos construir bombas atômicas, bombas nucleares. Porque nasceu alguém, algo tá vindo, eu tô sentindo uma pressão, algo me fez me sentir mal. Todo mundo ficou ansioso e começou a construir várias bombas. E não fizeram isso com Yuichiro Hama. A pergunta é bem interessante e é muito fácil de responder. Porque não é canônico. Brincadeiras à parte, eu vou responder com todas as informações que eu tenho aqui. Sim, essa parte de não canônico é real, está acontecendo, eu vou explicar direitinho. Mas como vocês bem sabem, tem um card aqui em cima que eu vou estar deixando aí as novas temporadas, impressões, narrações, muito conteúdo de bike, bastante coisa para vocês. Se você curte esse tipo de conteúdo, dá uma olhada aí para poder você estar acessando o máximo de informações, coisas do que você gosta aí do universo de bike, beleza? E também de outros animes que eu tô trazendo aqui. Enfim, como eu tinha falado, realmente, pessoal, deixou de ser canônico, tá? Tudo que aconteceu no Baki Hama, capítulo secreto, ou melhor, capítulo 14,5. Simplesmente tudo deixou de ser canônico. Na verdade, eu posso dizer que algumas coisas ainda são cânone, mas a grande maioria não é cânone, tá? Mas eu vou explicar devagarzinho, uma coisa de cada vez. Primeira coisa, por que ninguém ligou para o nascimento de Yujiro, não ficou interessado em fazer bombas atômicas? Primeiramente, você tem que entender que sim, na época de Yuichiro, não tinha conhecimento da energia atômica o suficiente. Se eu não me engano é em 1939 ou é 43, algum lugar assim, que se consegue encontrar a energia atômica. E depois desse tempo, a gente acaba vendo aí que em 1940 e pouco, Einstein acaba falando para os Estados Unidos que a Alemanha está tentando produzir isto, uma arma baseada nessa energia de fissão nuclear. E aí a gente vê que em 1945 é criada 3 armas, né, 3 bombas, umas delas são testadas de sucesso, dá certo, e no final das contas tem um teste com seres vivos que foi jogado em Hiroshima e Nagasaki, infelizmente. No caso, na obra em si, quando Yuichiro está atuando, o pau tá quebrando, destruição tá rolando, tudo isso está acontecendo, mas como é que a turma fazia para entrar em combate com Yuichiro? Tanque, avião, bombas normais, porque não tinha bomba nuclear ainda. Tudo que era armamento se usava contra ele. E a gente sabe que ele fica escondido ali, que nem o Jiro faz, e só sai quando o pessoal para de jogar bomba. Quando as pessoas vão para fora, ele sai de onde está escondido e o pau quebra ali. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que naquela época estava no desenvolvimento. E quase que usaram no Yuichiro Hama uma bomba atômica de fato. Ia ser usada nele. Era tipo uma que foi jogada lá em Nagasaki ou foi em Hiroshima, não lembro. Lá é Little Boy, sei lá. Fat Boy, alguma coisa assim. Iram jogar nele, mas acabaram abortando porque foi feita a rendição. Por que foi feita a rendição? Porque jogaram a bomba lá em Hiroshima, então o Japão acabou se rendendo. E ali a gente viu que sim, não jogaram a bomba em Yuichiro. E no final o Yuichiro acabou até mesmo derrotando o cara que estava com esse plano de jogar a bomba atômica nele. Enfim, não teve o uso de bomba atômica, mas sim, existiam pouquíssimas. Porque foi aquele momento que conseguiu se fazer a bomba atômica. Não tinha como ter várias. Muitas bombas atômicas. Indo agora para o capítulo secreto, que fazia parte do cânone antes, ele de fato fala sobre todas as nações do mundo começaram a sentir uma vibração algo estranho. E o Yujiro ele nasce em torno de 1956, em abril, onde até mesmo tem uma correlação com a idade de
Itagaki, né? Porque muito se diz que talvez Yujiro possa ser a própria encarnação do Itagaki na obra, por isso que ele é o mais forte. Mas enfim, saindo dessas teorias e indo para a informação em si, quando ele nasceu, realmente todas as nações sentiram ali a necessidade de ter bombas atômicas. E como todas as nações sentiram essa pressão, um mal encarnado, alguma coisa, um mau presságio e alguma coisa acontecendo, ele simplesmente, o que a gente tem mais de poderoso para nós fazermos aqui? Há 11 anos atrás, descobriu-se a bomba atômica. Começou-se a escalada para que todas as nações tivessem suas bombas atômicas, para que caso esse cara viesse invadir, pudesse usá-la nele. Mas já acabou que nunca conseguiram usar nele, né? Porque o bicho simplesmente ele vai, chega lá, detona todo mundo, invade, chega logo no presidente e acabou. Como é que vai usar? Vai jogar no presidente com ele? Não vai fazer isso. E esse é um dos motivos de que não, no caso, usaram em Yuichiro Hama, porque não existia, não tinha ainda para ser usada. E quando foi usar a primeira, não deu tempo porque já tinha acabado a guerra e desistiram da missão. Mas voltando a essa parada do cânone ou não, pessoal, o capítulo secreto em si, ele existiu e ele era canônico. Baki Son of Ogre, ou Baki Hama, esse mangá em si, essa saga em si, que pega ali a parte da prisão com o Oliver, depois vem a parte de Piccolo, e depois vem a parte de Hetsu, na verdade, e depois Baki vs Yujiro, essas partes aí dessas sagas que acontecem nesse mangá. Tinha algumas coisas que aconteceram que trouxe diversas mudanças. Primeiro, quando o Itagaki escreveu, né, esse capítulo secreto, ele vinha como um bônus na revista, que era um capítulo de comemoração. E aí ele fez o nascimento de Yujiro, botou algumas informações, mostrando a mãe dele, como era, tal. Falou que o Yujiro suportava uma toxina que era equivalente para matar 60 mil homens, eu acho que é assim. Ou era 100 mil homens de 60 quilos, alguma coisa assim. Era muito absurdo. Depois a gente viu que ele é um negócio tão descomunal. Se falou, né, da corrida armamentista para ter bombas atômicas, porque o mau presságio aconteceu para todos. E aí, o que acontece? Escalonou o Yujiro de uma forma tão grande que ele era imbatível, não tinha como envenenar Yujiro. Só que Itagaki tem uma equipe, tem editores, tem uma galera que pode ter chegado para ele e dito assim, ó, Itagaki, tu fez besteira, tu escreveu que Yujiro é resistente a toxinas inimagináveis, tá errado isso aí. Itagaki até mesmo pode ter sido Itagaki que viu que nem aconteceu com o Berserk, né, que é o deus que é do todo mal, né, que foi cortado do cânone. A mesma coisa aconteceu aqui. E aí o que acontece? Isso não é algo novo não, tá? O Baki, ele vem tendo reformulação, em vez de tendo reestruturação diversas vezes. Grappler Baki, ele tem a sua forma normal e tem Baki The Grappler, que é a versão completa, inclusive tem o nome Complete Edition. E essa versão é rara, tá? Não é fácil de encontrar não, porque ela não tem grande mudança na história. O que ela tem é a adição do Gaiden, porque o Gaiden de Kanjigari versus Toba, ele é canônico. Então a gente vê que sim, eles fizeram a edição completa para colocar ele. Só que tipo, ter a edição completa ou não, tanto faz. Tu pode comprar separado o Gaiden e comprar separado o Grappler Baki, porque não tem diferença, ele não mudou a história, não mudou praticamente nada. Só que aí o que acontece? Hoje em dia, quando se faz um relançamento, não relançam o Grappler Baki, relançam Baki The Grappler. Inclusive tá lançando na França, bem legal isso aí por sinal. Tá lançando a versão francesa e ela é baseada na versão Complete Edition, que é a versão finalizada, agora contendo o Gaiden lá, que é canônico. Então, espero que em algum momento venha a versão em inglês, porque a gente vai ter o inglês original, vai ser massa pra caramba pra traduzir e tal. Enfim, e aí a gente agora passa pra Baki New Grappler, ou New Grappler Baki, ou Baki. Esse mangá teve várias versões, a versão italiana, a versão francesa, teve as versões modificadas japonesas e chegando até mesmo na Complete Edition. Tem a edição Complete Edition dele que vem com tudo, vem com um guide da Love Story, que é o momento que Baki dá os pegas na Kozoe. Se você ler o mangá Baki, o original, você não lê aquela parte não existe, simplesmente a história fica com um furo de 7 capítulos, não tem aquela parte, ela pula direto pra luta de Yanagi, e você olha assim, eles entraram na cabana e aconteceu o quê? Simplesmente eles saíram da cabana agora, então você tinha que comprar separado o Baki Gaiden Love Story, que é mais ou menos alguma coisa assim, é o Tokubatsu Ren.
E aí, hoje em dia não, hoje em dia se consertou e fizeram mais uma outra versão, que é a Perfect Edition, alguma coisa assim, que mostra ali que tem tudo lá, tá, o Gaiden também. Outra rearrumada que deu. Depois, quando chegou Bach Rama, depois do arco de Oliver, para você ter ideia, começava o capítulo 80 e já dizia: o mundo é grandioso e tá chegando alguém que é o pré-histórico que veio, não sei o que. E já aparece Piccolo andando, chegando dando porra naquela cena lá da coitada da jornalista, já aparece lá. Você não tem informação nenhuma sobre Piccolo. Porque na época, o que o Itagaki fez? Ele criou um mangá Gaiden separado para introduzir o Piccolo. Se desse certo, ele mantinha. Se não desse certo, ele cortava da história. E deu muito certo. Hoje até mesmo a gente acabou vendo que aí, hoje em dia, tá sendo feito um novo mangá, que é o Bach Rama New Edition, nova edição, que aí foi feito para lançar junto com o anime. Inclusive, nesse mangá a gente teve a descontinuação do cânone desse capítulo secreto. No mangá original tinha, sabe? Você via o volume 2 e você tinha lá o capítulo secreto. O final era o 14,5 ou até mesmo era chamado como um capítulo secreto, ele ficava separadinho. E você lia ele foi colocado como um cânone, e aí era massa, porque todo mundo tinha uma informação extra aí do Yujiro. Só que aí nessa nova versão, a gente teve esse corte. Se que você quiser, não estiver acreditando em mim, entra na Bookwalker, que tem todos eles, e você pode ver pelo menos as 11 páginas iniciais, onde tem um índice do que tem, do que contém em cada mangá. É só saber um pouquinho de japonês. Mas eu peguei pelo menos o volume 1, volume 2 para vocês verem aí, que realmente retiraram, não colocaram mais esse capítulo. Esse capítulo não interessa mais, não faz mais parte da história de Bachson of Ogre. Foi descanonizado completamente. Outra coisa também é que se manteve alguns capítulos extras que alguém poderia dizer assim: pô, mas tanto faz esses capítulos, mas pra o Itagaki o capítulo 7, tem que manter lá. O primeiro capítulo extra que foi mantido foi o capítulo lá que a gente vê o Bach passando de seu dia a dia, inclusive tem uma menina que dá em cima dele, pede pra namorar com ele, e até mesmo a gente vê o Piccolo, né? Que o Piccolo em si, ele é o ponto-chave, ele fica sonhando, ele fica desejando o Piccolo direto. Esse capítulo extra continuou, não foi tirado do cânone. Outro capítulo extra que continuou, não foi tirado do cânone, é o capítulo onde Hetsu, ele faz amizade ali, na verdade faz amizade, ele protege uma criança lá, e a criança fica encantada com ele, é o capítulo 200 e cacetada lá. Esse foi mantido também, vocês devem estar vendo aí as informações aí dos capítulos, tem lá, Extra Round. E aí, no final das contas, todo o mangá Bach Rama foi totalmente revisado, renovado, modificado e algumas coisas foram tiradas. Uma dessas foi justamente o mangá, o capítulo, né, secreto de Yujiro. Então, quem não estava naquela época, não era vivo naquela época, não teve como pegar o capítulo secreto na revista, já era, nunca mais vai ter. E quem não comprou Bach Rama naquela época, a edição de física, nunca mais vai conseguir ter a edição física com o capítulo secreto, porque a edição física agora que está sendo lançada a partir desse momento é só a nova edição, que é que não existe ele, que ele não é canônico. Então, hoje em dia, se você quiser equiparar, verificar, dizer assim, mas o Yujiro é forte a esse nível tal, ele não aguenta nenhuma toxina, não dá para usar essa informação como cânone. Eu creio que Itagaki fez isso porque ele simplesmente viu que isso contradizia o que acontecia mais na frente, né? A gente via que Yujiro ia separado por tranquilizantes de rinoceronte. Claro, foram várias tranquilizadas que deram nele ali, foram vários dardos que entraram nele. E desses dardos, foi tantos que ele recebeu que dava para apagar uma baleia azul. Só que o que ele estava falando lá no capítulo secreto era tão absurdo que era um bebê suportando a quantidade que poderia matar 100 mil homens. É absurdo demais, homens de 60 quilos. Então eu acho que Itagaki se ligou nisso e acabou desistindo, né, dessa ideia e mandou retirar quando estava revisando Bach Rama, né? A própria editora sempre pergunta, não, e aí, esse capítulo aqui, é canônico ou não é canônico? A gente coloca ou não coloca? Ela vai perguntar e acabou sendo retirado. No fim das contas é isso, espero que tenha respondido. Eu até falei mais do que devia, né? Porque no fim das contas era só isso mesmo, não é canônico, não é para usar ele em pauta agora, por causa de Itagaki, que acabou removendo. Mas se você usar como cânone, não ligaram para usar as bombas atômicas no Yujiro e se não criaram vários,
Porque o Yuichiro já vivia há muito tempo, ele já era um perigo, mas ninguém tinha ali a noção da energia nuclear tão evidente, tão em pauta naquele momento. Só depois, quando estava o Yujiro na cena, que o povo já sabia que existia, então todo mundo quis ter uma bomba nuclear para se defender desse mal que estava aproximando, que estava chegando, né? Todo mundo sentiu essa sensação maligna nas cenas. Misticismo e sobrenatural sempre teve em Baki. Enfim, é isso aí, espero ter respondido, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, comenta, deixa se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!